Olá, meus amados irmãos em Jesus, que a paz do Cristo se faça presente aqui entre nós. É com muito carinho que estamos iniciando mais um domingo de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Que este momento possa ser um momento de paz para todos nós, um momento que o nosso coração encontra aqui nessas palavras compartilhadas do Evangelho segundo o Espiritismo, uma esperança, uma força, que essas palavras que nós iremos aqui compartilhar hoje possam tocar o nosso coração e guiar a nossa alma para os caminhos perto do Senhor. Então, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos, que a paz se faça presente entre nós, que os bons espíritos aqui também estejam nos guiando, nos amparando e nos instruindo. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos conversar e refletir um pouco mais sobre uma passagem muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem de hoje, ela vem trazer para nós uma mensagem do querido Jeremias, um grande profeta da antiguidade. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre essa passagem, nós convidamos a todos para irmos juntos até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21 do Evangelho, nos itens 11 e 12 deste capítulo, porque nesses itens se encontram a passagem que vai inspirar a nossa reflexão aqui deste domingo, que é a passagem Jeremias e os falsos profetas. Esta nossa passagem de hoje, ela é assinada por um espírito muito iluminado que vem nos esclarecer sobre uma passagem de Jeremias. E lembremos que Jeremias, ele foi um grande profeta. Ele está entre os 17 profetas que nós encontramos passagens deles no Antigo Testamento. Então, Jeremias está entre esses grandes profetas, com mensagens lindíssimas para todos nós. E o Espírito Amigo de hoje vem lá no Evangelho segundo o Espiritismo trazer uma dessas passagens de Jeremias. E ao longo dela, ele vai nos explicando, nos esclarecendo sobre as palavras de Jeremias e as aplicações dessas palavras em nossa vida atualmente. Então, hoje o nosso convite aqui é realmente igual esse Espírito Amigo faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lermos essa passagem de Jeremias e ao longo dela, conforme o Espírito Amigo vai nos esclarecendo, a gente também vem trazendo uma reflexão e um olhar sobre esse trecho do grande profeta. Então vamos juntos começar aqui lendo o primeiro trechinho da passagem de Jeremias, que é o momento que ele nos diz: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Jeremias, ele já vem aqui nos dizendo que lá mesmo na antiguidade, antes da vinda de Jesus, já existia corações e almas que usufruíam da fé das pessoas, da fé simples e humilde das pessoas, as enganando com profecias falsas. Então, essas palavras de Jeremias já nos indicam claramente que lá na tua época já havia esses charlatões, pessoas que abusavam da fé alheia, falando de profecias enganosas apenas para tirar vantagem. E a mensagem de Jeremias continua: Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Por essas palavras, Jeremias ele está aqui afirmando que muitos dos falsos profetas lá daquela época, e isso a gente pode também trazer para a nossa atualidade,
eles falavam o que as pessoas queriam ouvir. Então, geralmente falava: "Olha, você vai ter abundância na sua vida", faziam predições: "Você vai ter muita paz na sua vida". Falavam coisas amplas e gerais que todos gostariam de ouvir. Mas, na verdade, eram profecias falsas, profecias enganosas. Mas o povo de uma fé simples e humilde não tinha como questionar a isso, nem pensava em questionar essas predições. Então, eles acreditavam. Então, Jeremias diz aqui que eles sempre falavam: "Olha, tereis paz, nenhum mal vai te acontecer". Eram coisas muito amplas e muito gerais. Então, esses falsos profetas, eles diziam o que vinha na cabeça deles. E não o que vinha do coração, às vezes, não o que Deus enviava, porque o coração deles não estava tão elevado ao alto assim para se conectar com Deus muitas vezes. Então, eles falavam o que vinham da cabeça apenas para ganhar dinheiro em cima de um povo simples e um povo humilde. Essas predições que eles faziam enganosas era com o cunho de ganhar dinheiro, ganhar aplausos, ganhar ali reconhecimento, muito vaidoso, muito egoísta, em cima das pessoas de fé simples. Mas Jeremias, ele vai continuar aqui sua mensagem lá no Antigo Testamento, olha só, lá naquela época ele já nos alertava sobre algo que ainda continua muito presente na nossa sociedade. Jeremias diz: "Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei e sonhei". Aqui Jeremias, ele está como se simulando uma conversa, uma fala, e dizendo que o que ele observava muitas vezes eram os profetas, esses falsos profetas, falarem mensagens que vinham, como a gente já conversou aqui, da cabeça deles, falavam que tinham visões, falavam que tinham sonhos. Então Jeremias, ele afirma que um dos meios mais utilizados pelos falsos profetas, sonhos e visões. Então dizia: eu tive um sonho, e nesse sonho foi revelado que vai acontecer isso e isso com você. E geralmente eram coisas, como a gente já explicou, que todo mundo queria ouvir. Ou seja, você vai ganhar uma fortuna muito grande, você vai ter muita paz, você vai ter muita abundância na vida. Então eram pontuações que todo mundo quer ouvir, só pontuações boas, digamos assim. Então o povo acreditava muitas vezes. Então, essa era a forma deles enganarem as pessoas lá naquela época, falar de sonhos, falar de visões. E como era um povo muito simples, e um povo muito simples, eles não tinham como questionar isso, nem pensava em ter um senso crítico para questionar esses sonhos e essas visões. Eles apenas acreditavam naquilo. Bom, e vem aqui a última parte, uma das últimas partes da mensagem de Jeremias que a gente vai destacar aqui hoje, que é o momento que o profeta ele pontua para todos nós uma questão: até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções do coração deles? Jeremias, como ele foi um grande profeta, ele tinha muita autoridade moral para falar sobre isso, porque Jeremias ele trouxe sim algumas profecias muito importantes para todos nós, profecias que voltadas ao caminho do bem. Então, quando ele se deparava com pessoas tirando vantagem da fé alheia, querendo ganhar dinheiro em cima de profecias falsas, Jeremias, ele com certeza ficou extremamente tocado com aquela situação e aí traz para nós essa mensagem tão importante, né? Porque Jeremias, ele fala sobre pessoas que se diziam profetas, falsos profetas, e que enganavam aos outros para subir na vida, para tirar uma vantagem, para se sair bem, digamos assim.
E bom, essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje a gente aqui esclareceu um pouco mais, a nossa reflexão desses pontos, desses trechos de Jeremias, é conforme o Evangelho segundo o Espiritismo também já vem nos esclarecendo. E a gente consegue trazer isso para a nossa atualidade. Porque esses fatos aqui, lembremos, foram narrados mesmo antes da vinda de Jesus. Olha só quanto tempo foi isso. E essa mensagem também de Jeremias, ela também tem um outro panorama para todos nós, que é de ter senso crítico perante as comunicações espirituais. Kardec, em muitas de suas obras, ele traz essa importância. Kardec pontua que todos nós temos que ter ciência e consciência dessas comunicações, se são de bons espíritos ou de espíritos levianos, espíritos que querem apenas enganar. Kardec já pontuava isso desde o início, de ter ciência do tipo de comunicação, se é uma comunicação séria, espiritual, ou se é uma comunicação apenas de um irmãozinho ali zombeteiro que quer enganar e tirar vantagem. Então, a todos os médios, a todos nós, temos que ter o nosso coração sempre elevado a Jesus, para a gente ficar com a nossa alma sempre conectada até o mais alto, para não permitir que essas comunicações que são enganosas brilhem aos nossos olhos e acabem nos enganando muitas vezes. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta foi a nossa mensagem deste domingo. Esperamos que da melhor forma possível possamos ter explanado sobre esse tema. A gente convida a todos a lerem a passagem completa do Evangelho segundo o Espiritismo na íntegra. Ali, o nosso querido Espírito amigo, ele vai explicar um pouco mais sobre essas questões da mensagem de Jeremias, quanto aos médiuns na atualidade também. É uma mensagem muito importante para a gente. Bom, vamos encerrar então o nosso domingo com Jesus, essa mensagem de hoje. Vamos encerrar com o coração aberto para poder acolher o ensinamento das páginas do Evangelho. Lembremos, meus irmãos, que essa é uma mensagem feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os nossos irmãos que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.